Domine a própria fala e transforme o rumo da sua vida em silêncio. Diga menos, exponha pouco, reaja raramente, porque quem governa a própria boca acaba governando o próprio destino. O silêncio é o escudo dos sábios. Já a palavra solta é o veneno dos impulsivos. E neste vídeo você vai descobrir 7 princípios estoicos capazes de remodelar sua existência sem que você precise se justificar, se exibir ou se explicar. Agora quero que você reflita comigo. Quantas vezes você falou demais, explicou além do necessário, se expôs sem necessidade? Quantas vezes tentou convencer o mundo inteiro de que era capaz, quando na verdade só precisava provar isso a si mesmo? Quantas vezes usou a boca como arma e depois percebeu que atirou contra a própria paz? O que você talvez não tenha percebido ainda é que quem realmente vive, quem realmente constrói, não tem tempo de provar nada a ninguém. Vive e pronto. O estoicismo revela uma verdade dura, mas libertadora. Aquilo que você fala pode ser chave que abre portas ou corrente que te aprisiona. Uma língua sem freio já destruiu carreiras, desmoronou casamentos, corrompeu amizades, arruinou projetos inteiros. Mas, ao mesmo tempo, um silêncio bem posicionado já ergueu impérios, já salvou vidas, já reconstruiu destinos. E aqui vai uma provocação. Qual das duas forças você tem usado mais na sua vida? O poder do silêncio ou a prisão das palavras soltas? Escreve aí nos comentários. Escolho o silêncio que constrói. Isso vai fixar na sua mente esse compromisso. Hoje, juntos, vamos compreender por que calar pode ser um ato tão potente e por que sua vida muda quando você escolhe ser mais discreto e reservado. Vamos mergulhar fundo nesses 7 princípios estoicos. E eu te faço um convite, não apenas ouça, mas pratique, coloque em ação. Porque sabedoria sem prática é como espada guardada, não serve para nada. O primeiro princípio é simples e ao mesmo tempo revolucionário. Fale menos e escute o dobro. Epicteto já lembrava, temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo, ouvir mais e falar menos. Agora me diga com sinceridade, quantas vezes você se arrependeu por ter falado em excesso? Quantas vezes revelou um plano antes da hora, deu uma opinião que ninguém pediu, ou tentou sustentar um ponto de vista que, no fim, não mudou absolutamente nada? É provável que muitas vezes, e no fundo, você sabe o gosto amargo que isso deixa. Esse arrependimento vem porque, ao confiar demais nas palavras, você se esqueceu da força do silêncio. Quanto mais falamos, mais nos entregamos. Mas expomos nossas fragilidades antes que a nossa força esteja madura. É como arrancar um fruto verde da árvore. Ainda não está pronto, ainda não sustenta, ainda não alimenta. A filosofia estoica nos mostra algo desconfortável. Quem fala pouco, compreende mais. Quem escuta com atenção, domina o ambiente. Quem observa calado, enxerga além do óbvio. Já percebeu como os mais sábios quase sempre são os que falam pouco? Eles deixam o silêncio trabalhar. Muitos falam apenas para preencher o vazio, para matar a ansiedade de ficar quieto. Mas o silêncio, para os estoicos, não é vazio. É fértil. É o terreno onde a mente se expande, onde a consciência encontra clareza, onde o ego se cala e a essência pode finalmente falar. O silêncio é espaço de discernimento. Quem foge do silêncio, foge de si mesmo. A proporção 2 ouvidos e uma boca já é uma aula por si só. Fomos moldados para escutar o dobro do que dizemos. Mas o orgulho inverte a ordem. Todos querem ser ouvidos, quase ninguém quer ouvir, e é por isso que poucos realmente aprendem. Pergunte a si mesmo: você tem sido desses que falam para ser notados ou daqueles que escutam para aprender? O silêncio é o santuário onde nasce a sabedoria. Quem fala demais
Não escuta nem os outros nem a si mesmo. Quando você aprende a ouvir com atenção, você descobre sobre o outro, sobre o mundo e, principalmente, sobre si mesmo. Já o falatório constante é sabotagem. Entrega sua estratégia, expõe suas fraquezas, alimenta a vaidade alheia e silencia a sua própria reflexão. Existe poder em saber calar. E não estou falando de submissão, mas de escolha consciente. O silêncio do sábio não é covardia, é domínio, é autocontrole, é precisão. Ele escolhe a hora, a palavra, a medida. E justamente por isso, quando fala, todos param para ouvir. Falar menos não é apenas questão de autocontrole. É uma forma profunda de autoconhecimento. Nem tudo precisa ser dito, nem toda verdade precisa ser exposta, nem todo pensamento precisa virar som. Algumas ideias precisam ser cultivadas em silêncio, porque só o silêncio amadurece o que ainda está cru. Decisões, muitas vezes, só se fortalecem quando são guardadas. Grandes batalhas já foram vencidas apenas com o poder de permanecer em silêncio. E aqui vai mais uma reflexão para você. Você não precisa responder sempre. Não precisa corrigir cada equívoco. Não precisa expor tudo o que pensa. Às vezes, o verdadeiro poder está em simplesmente observar calado e agir no momento certo. Quer começar hoje? Faça o seguinte teste. No próximo diálogo que você tiver, ouça mais. Observe o tom de voz. Perceba os gestos, repare no que não é dito. Segure alguns segundos de silêncio antes de responder. Não interrompa, não se antecipe, apenas escute. Você vai se surpreender com o que vai perceber. Dominar a fala é um sinal de evolução. Não se trata de ser eloquente, mas de ter propósito no que se fala. E para isso, primeiro é preciso aprender a ouvir, porque o silêncio não expõe. Já a palavra impensada, essa sim, costuma ser um tiro sem retorno. Agora eu quero ouvir de você. Qual foi a última vez que você se arrependeu de falar demais? Compartilha nos comentários porque sua experiência pode alertar alguém que ainda está preso na mesma armadilha. E se essa primeira lição já fez sentido, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução e ainda ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. O segundo princípio é direto. Viva intensamente, mas exiba pouco. Ninguém precisa saber tudo o que você faz, sente ou conquista. O mundo não tem o direito de ser informado sobre cada passo da sua vida. Informação em excesso enfraquece seu processo, fragiliza sua energia e expõe sua vulnerabilidade. E eu te pergunto, quantas vezes você compartilhou um plano, um projeto ou até mesmo uma conquista e logo depois pareceu que a energia daquilo esvaziou? Talvez o que era para florescer foi sufocado pelo excesso de exposição. Existe uma força invisível e poderosa em quem guarda para si. Há uma elegância discreta em viver intensamente sem precisar de holofotes. Na era em que cada gesto é transformado em performance, em que cada vitória precisa virar anúncio e cada dor precisa ser postada como espetáculo, há um abismo entre viver e apenas postar que está vivendo. Não confunda as duas coisas. Sêneca dizia que a felicidade prefere o silêncio. E pense bem, quem precisa anunciar felicidade o tempo todo, talvez ainda não tenha encontrado a verdadeira. Quem proclama vitórias o tempo todo, muitas vezes está tentando convencer a si mesmo de que não está perdido. O estoicismo nos convida a cultivar uma vida interior profunda. Uma vida em que a aprovação externa não tem poder sobre nossas escolhas. Uma vida em que o silêncio é espaço sagrado de maturação. Lembre-se, o que é valioso cresce no escuro. O broto rompe a terra em silêncio, o fruto amadurece sem alarde, a água perfura a rocha com paciência. E aqui vai uma reflexão prática. Você tem se preocupado em viver ou apenas em mostrar que está vivendo? Responda nos comentários com a frase:
Eu escolho viver sem plateia. Isso não é apenas uma resposta, é um compromisso público com a sua própria paz. As melhores conquistas acontecem nos bastidores, longe de julgamentos, longe de aplausos. Só quem já experimentou realizar algo grande em silêncio entende a sensação de força que isso traz. O segredo bem guardado fortalece. O excesso de exposição enfraquece. Exibir é viciante. A curtida gera uma falsa sensação de valor. O elogio virtual acalma a insegurança, mas apenas por instantes. Quanto mais você se acostuma a exibir, mais dependência cria. E quanto mais dependente, menos livre você se torna. A verdadeira liberdade é não precisar ser visto. É poder realizar algo grandioso sem contar a ninguém. É poder amar em silêncio, trabalhar calado, crescer longe dos holofotes. Existe paz em conquistar sem provar nada, em realizar sem se vangloriar, em viver sem exibir. Quando você se basta, o mundo perde o controle sobre você. Viver mais e mostrar menos protege seus sonhos ainda frágeis. Preserva seus relacionamentos que não são espetáculo, guarda sua paz que é preciosa e até protege sua saúde mental. Porque a ansiedade de ter que mostrar tudo é uma doença invisível que adoece a alma. O estoico não busca impressionar, ele busca evoluir. E evolução dispensa plateia. Quantas vezes você contou um plano e ele deu errado? Isso não é superstição, é dispersão de energia, é o ego gastando força que deveria ser usada na execução. Por isso, guarde essa frase. O mundo não precisa saber que você está mudando. Ele vai perceber. O mundo não precisa saber que você está crescendo. Seus resultados vão mostrar. O mundo não precisa saber que você está em paz. Seu silêncio vai testemunhar. A beleza do silêncio é proteger o que é real e dissolver a vaidade. E numa era barulhenta, a discrição se torna quase uma revolução. Viva mais, mostre quase nada, não por medo, mas por sabedoria e respeito por si mesmo. As experiências mais valiosas não precisam ser compartilhadas, precisam ser vividas. Você não deve nada a ninguém. Se isso fez sentido para você, comenta agora, minha paz dispensa plateia. Escrevendo isso, você sela dentro de si uma verdade que vai te proteger do ruído do mundo. Agora reflita comigo. Quantas vezes você buscou aprovação externa? Quantas vezes postou algo apenas esperando curtidas para se sentir validado? E depois percebeu que aquela validação durava apenas alguns minutos? O vazio voltava, não voltava. Esse é o ciclo da dependência. Mas eu quero te mostrar a saída. Comece a se bastar. Viva intensamente para si mesmo, não para a plateia. Ame sem precisar exibir. Trabalhe sem precisar anunciar. Conquiste em silêncio. Essa é a revolução do sábio. E se essa ideia fez sentido, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que vive refém da necessidade de mostrar tudo. Talvez seja o melhor presente que você pode dar hoje. Agora vamos ao terceiro princípio. Ele é ainda mais desafiador. Evite falar dos outros. E aqui eu quero que você seja brutalmente honesto. Quantas vezes você comentou sobre alguém sem necessidade? Quantas vezes caiu na tentação da fofoca? É fácil, talvez fácil demais, notar falhas alheias e comentar sobre elas. Mas o que você realmente ganha quando trata da vida do próximo? Justiça, desabafo ou apenas distração da sua própria vida? O estoicismo nos ensina que domar a língua não é só evitar falar de si em excesso, mas também proteger o que emitimos. Porque toda palavra lançada volta para nós, muitas vezes na forma de ressentimento, julgamento ou arrependimento. Marco Aurélio escreveu: quando o erro alheio te irritar, recorda quantas vezes erraste. Essa lembrança carrega humildade. Quando falamos mal de alguém, revelamos mais sobre nós mesmos do que sobre a pessoa.
Muitas vezes, esse hábito é apenas uma fuga. Alivia a insegurança, a frustração, a solidão. Mas o efeito é devastador. O hábito de criticar molda o olhar e, aos poucos, você passa a enxergar o mundo inteiro com desconfiança. Seu foco se volta apenas para defeitos. E o pior, você começa a acreditar que está sempre certo. O estoico não foge de si mesmo. Epicteto aconselhava: em vez de criticar, olha para dentro. Ali nasce a paz. E aqui eu quero que você faça uma pausa e reflita. Quantas vezes sua energia foi desperdiçada em fofocas, julgamentos ou críticas que, no fundo, não mudaram nada? Se isso já aconteceu com você, escreve nos comentários: eu escolho olhar para mim. Essa frase é como um pacto de mudança. A nobreza em proteger a dignidade alheia, inclusive de quem não merece. Isso não significa conivência, significa maturidade. Significa entender que, ao preservar a fala, você preserva também sua própria energia. A vitória mais silenciosa é olhar quem te feriu e não precisar dizer nada. Esse é o verdadeiro poder. Quem não fala não se iguala. Se distancia, se eleva, cresce. Além disso, falar dos outros polui. Fofoca, ainda que verdadeira, suja quem espalha. Rouba seu foco do que é útil, consome sua energia e arrasta você para comparações e invejas disfarçadas. Se você prestar atenção, vai perceber. Depois de falar dos outros, quase sempre sobra um incômodo sutil. É a consciência mostrando que você se rebaixou. Sabedoria não é vencer debates. É não precisar entrar neles. Força não é expor o outro. É se preservar. Paz não nasce do julgamento. Nasce do silêncio. Se alguém te feriu, transforme isso em aprendizado, não em assunto de conversa. Se alguém errou com você, afaste-se. Não manche sua boca com ódio. Escolha a leveza. E leveza pede silêncio, pede disciplina contra a compulsão de opinar sobre tudo. E agora eu quero que você escreva aqui embaixo: eu escolho o silêncio sobre os outros. Porque ao declarar isso, você cria em si uma barreira contra a tentação da fofoca. O quarto princípio é deixar que suas ações falem mais alto do que suas palavras. O que é genuíno, amor, êxito, fé, força, opera em silêncio. Não precisa de microfone nem de público, precisa apenas de prática. Existe uma liberdade imensa em não precisar dizer o que você faz, em que acredita ou para onde está indo. Quando você amadurece, não precisa convencer, você apenas é. O estoicismo sempre valorizou a prática sobre a retórica. Epicteto dizia: não declare ser filósofo, sê um. De nada adianta um discurso bonito se sua vida é pequena. Vivemos em tempos em que muitos falam sobre propósito, espiritualidade e mudança, mas poucos vivem de fato esses valores na rotina silenciosa. É fácil declarar mudei. Difícil é agir diferente todos os dias, quando ninguém está olhando. É fácil falar de humildade, difícil é praticá-la sem esperar elogios. É fácil pregar paz, difícil é sustentá-la diante da provocação. É fácil teorizar sobre paciência, difícil é aplicá-la quando tudo dentro de você pede pressa. Por isso, as atitudes falam com mais força e verdade. Uma vida coerente dispensa justificativas. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. A energia de quem vive em silêncio arrasta mais do que o barulho de quem só fala. E eu te pergunto, você tem deixado suas atitudes falarem ou tem gastado energia tentando explicar sua vida? Responde nos comentários. Minhas ações são minha voz. Isso é um compromisso com a prática. Sêneca lembrava: palavras convencem, o exemplo arrasta. Você pode dizer o que quiser, mas o que realmente transforma são seus hábitos. É mais sábio fazer sem anunciar, servir sem esperar aplausos e suportar em silêncio o que outros usariam como desculpa. Quando você faz, o mundo percebe, às vezes com atraso, mas percebe.
Uma vida bem vivida cala qualquer narrativa. Ninguém consegue desmentir a coerência. Se concorda, escreve: eu escolho o silêncio das ações. E comece hoje. Faça o necessário mesmo sem plateia, porque quem vive de verdade não precisa provar nada, apenas vive. O quinto princípio: abandone a compulsão de querer sempre ter razão. Essa é uma prisão disfarçada de lógica e justiça. Por trás dela se escondem medo, orgulho e vaidade. Quantas vezes você entrou em discussões inúteis apenas para defender seu ponto de vista? Quantas vezes brigou no trânsito, respondeu uma mensagem atravessada ou insistiu em ganhar uma disputa que não levou a lugar nenhum? O estoicismo oferece libertação. Nem toda batalha precisa ser travada. Nem todo debate merece fôlego. Nem toda razão precisa ser exibida. Marco Aurélio aconselhava: se alguém te convencer com argumentos, mude. Se for apenas duelo de vaidades, recue. A verdadeira força é poder ter razão e, mesmo assim, optar pelo silêncio. O ego detesta isso. Ele quer responder, rebater, ter a última palavra. Para o ego, estar certo é mais importante do que estar em paz. E é aí que casais se destroem, famílias se rompem, amizades acabam e empresas ruem. Tudo porque alguém precisava estar certo. Sêneca lembrava: muita gente ganha a disputa e perde a amizade. Vencem o argumento, mas perdem o respeito. E eu te pergunto, do que adianta ter razão e viver em guerra? Ceder não é submissão, é grandeza. Maturidade está no silêncio, na renúncia, no recuo voluntário. Pessoas evoluídas não duelam por vaidade. Elas escutam. Sabem que a vida é maior do que qualquer ponto de vista. Talvez você já tenha vencido uma discussão e saído vazio. Talvez já tenha defendido sua honra e, no fim, se sentido sujo. Porque no íntimo nós sabemos: a conquista verdadeira é vencer a si mesmo. Por isso, comenta aqui: eu escolho a paz acima da razão. Essa decisão pode mudar seus relacionamentos, sua família e até sua saúde mental. O sexto princípio é tratar as palavras como ouro. Repare não só no que você diz, mas no peso que cada palavra carrega. Sêneca escreveu: assim como o ouro deve ser pesado antes de gasto, as palavras devem ser medidas antes de ditas. Mas quase ninguém faz isso. A maioria responde por impulso, fala movida pela raiva, pelo ciúme, pela vaidade, depois lamenta. Mas já é tarde. Palavra não volta, a palavra fere, marca, cicatriza torto. E eu te pergunto: suas palavras têm sido sementes de vida ou veneno que corrói? Escreve nos comentários: minhas palavras são sementes de força. Isso vai te lembrar da próxima vez a escolher melhor o que sai da sua boca. Falar cria realidade. Toda frase que você solta coloca algo em movimento. Por isso, falar deveria ser um ato consciente, quase sagrado, mas virou reflexo, virou ruído. O estoicismo lembra: sabedoria não é falar sempre, é saber quando e como falar. Palavra certa na hora certa salva. Mas a mesma palavra fora de hora pode destruir. Por fim, chegamos ao sétimo princípio: domine a ânsia de se explicar. Quantas vezes você sentiu necessidade de justificar tudo? Essa urgência é uma prisão. Epicteto dizia: se falarem mal de você e for verdade, mude. Se não for, siga. Simples assim. Quem te ama não precisa de explicações. Quem te odeia não vai acreditar nelas. O tempo é o juiz mais justo. Ele mostra quem você é. O sábio entende isso. Não corre para se explicar, não vive como réu diante dos outros. Vive em silêncio e deixa o tempo falar por ele. E aqui eu quero que você comente: eu não devo explicações a todos, apenas a minha consciência. Essa é a liberdade máxima. No fim, você tem duas escolhas: continuar se sabotando com palavras vazias, justificativas e reações impulsivas, ou escolher a trilha rara e corajosa do silêncio. A trilha de quem fala menos, observa mais e age com intenção.
Se isso tocou você, faça agora 3 coisas. 1. Se inscreva no canal. Aqui nós cultivamos juntos o silêncio e a força interior. 2. Deixe seu like para esse conteúdo alcançar quem também precisa desse despertar. 3. Comente aqui. Até o fim, o estoico sábio. Essa é a senha da nossa comunidade silenciosa, forte e invulnerável.